Olá, eu sou a Paty, também conhecida como newyorkina, moro em Nova York há 19 anos, faço roteiros personalizados e walking tours. E agora, durante a quarentena, eu tô aqui no YouTube contando um pouquinho sobre a minha história. Se você não assistiu os outros vídeos, volta aqui no canal no YouTube, tem muita história aí que eu gravei. E hoje eu vou contar uma parte bem importante sobre a minha vinda a Nova York, talvez o vídeo mais importante dessa série, como eu de fato consegui vir morar aqui em Nova York. Então, como eu tinha falado antes, eu tava 5 anos num relacionamento à distância e aí eu tentei vir pra Nova York, eu imprimi currículos, eu tentei vir pra cá e as coisas não deram tão certo assim. Todas as empresas que eu fui fazer... What happened? Então, eu tinha vindo aqui pra Nova York, depois que eu me formei, eu achei que tudo ia ser muito simples, que eu ia imprimir os meus currículos, ia ter várias entrevistas de emprego e ia conseguir me mudar definitivamente pra Nova York. E o fato foi que eu não consegui nada, voltei pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás, sem grana, triste, desanimada, né, e pensando em desistir de tudo. E aí eu fiquei então um bom tempinho curtindo uma fossa, bem perdida, sem saber o rumo que eu ia tomar, o que eu ia fazer. Como eu tinha falado também em alguns stories anteriores, eu estava dando aula de inglês, eu retomei a lecionar inglês, voltei a dar aulas de inglês e eu fiquei meio sem saber o que fazer. Então eu comecei a perceber qual que era o meu problema. Qual que era o meu problema? O meu problema era visto. Eu só ia conseguir o visto de duas maneiras. Ou sendo transferida de uma multinacional, e isso ia demorar muito tempo, então eu tirei essa ideia da minha cabeça. Ou casando, mas o David era muito novo, ele não queria casar ainda. Apesar de nessa época eu já estar começando a colocar bastante pressão nele, ele não estava pronto ainda. E eu também queria vir para Nova York e ficar um tempo para ver se realmente era isso que eu queria, porque vir para cá e morar num país novo é uma decisão muito grande, abandonar tudo que eu tinha conquistado no país, ficar longe da minha família, dos meus amigos, né, toda a minha vida, né, e recomeçar. É uma decisão muito importante, não é uma coisa assim, pega as tuas coisas e vai, né? Então, eu precisava ter certeza que eu ia ser feliz morando nesse novo país, se ia ser desse jeito que eu tava imaginando mesmo. Então, eu comecei a pesquisar quais eram as minhas opções de obter um visto para permanecer aqui por um bom tempo. Então, eu já tinha feito um curso de inglês na NYU durante o verão, que era o English as a Second Language. Eu falo sobre esse curso no meu vídeo, como eu aprendi inglês. Eu percebi que sim, vindo como estudante full-time, isso quer dizer, tendo uma certa carga horária semanal de estudos, você consegue ter um visto de estudante por aqui. Então, eu comecei a pesquisar como vir para Nova York com visto de estudante. Eu sempre fui uma pessoa muito persistente, gente. Se eu quero uma coisa, se eu enfio na minha cabeça que eu quero uma coisa, eu vou tentar conseguir essa coisa, vou tentar aprimorar essa coisa até eu conseguir. Então, persistência é uma palavra que me define. Eu defini que vindo como estudante seria a melhor maneira. Eu vim para cá durante um ano. Depois desse um ano, eu iria pressionar o David a casar comigo, porque, né, afinal, 5 anos juntos, mais um ano de estudante, seriam 6 anos juntos, já tá na hora, né? Depois de 6 anos você tá no relacionamento e a pessoa não quer assumir um compromisso com você, também é questão de você repensar aí teu relacionamento, né? Ok, ficou definido que eu queria vir como estudante. Aí eu comecei a pesquisar cursos em Nova York. E aí eu me deparei com outro problema de grana. Porque quando você está definindo que você quer vir estudar aqui em Nova York, você precisa pensar em todos os seus gastos de aluguel, alimentação, seguro de saúde e estudos, tá? E como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito independente, eu nunca fui assim uma pessoa que ficava pedindo tudo pros meus pais. Quando eu falei pra eles que eu queria vir pra cá, meus pais falaram, olha, a gente pode te alocar um valor X por mês pra te ajudar nesse processo, mas a gente não pode bancar teu aluguel, tua comida, teus estudos, né? Então você tem que ter esse planejamento financeiro
para vir morar aqui em Nova York. Eu coloquei tudo num papel, quais seriam mais ou menos os meus gastos. Eu tinha que procurar algum curso que me agregasse, que fosse full time e que eu pudesse pagar. Durante esse processo, então, minha primeira opção era fazer um curso de Masters, né, um mestrado. Eu era formada em administração de empresas, eu queria fazer um MBA, mas eu fui pesquisar as faculdades que estavam oferecendo mestrado, né, via NYU, via Columbia, e realmente o valor era extremamente alto e eu não tinha como pagar isso. Até que eu encontrei os cursos da City University of New York, da CUNY. O que é a CUNY? A CUNY é uma faculdade pública, mas ela não é gratuita, que nem uma USP, tá? Ela não é completamente gratuita. E quem é estudante internacional paga mais do que um residente de Nova York, tá? Mas mesmo assim, a diferença de preço entre o CUNY, City University of New York, e as faculdades privadas, que é NYU, Columbia e tal, ela era bem significativa. Também vi que existia uma diferença muito grande entre um curso de mestrado e um curso de undergraduate. O que é um curso de undergraduate? Um curso de undergraduate é um curso de faculdade, é que você fazer aqueles 5 anos, 4, 5 anos de faculdade, né? Então é um undergraduate. E daí depois você tem o mestrado. Vale ressaltar que todas essas pesquisas eram bem difíceis de fazer na época, porque a internet era algo novo e então a comunicação com essas faculdades, o acesso à informação era bem diferente do acesso de informação que a gente tem hoje. Era difícil me comunicar, era difícil fazer uma ligação, era caro, então realmente foi um processo difícil. Consegui encontrar uma pessoa que me ajudou nesse processo, que se chamava Jesus. O nome dele era Jesus. Então eu sempre falo que Jesus saved me. Então Jesus, ele era um estudante, que ele era um voluntário da City University, que ele foi o responsável por me ajudar em todo esse processo de undergraduate, que foi um processo de quase um ano, porque eu tinha que escolher o curso, que foi uma coisa muito difícil pra mim, entender como é que funcionava um curso de uma faculdade americana, porque eu tô acostumada, por exemplo, em um curso do Brasil, em que o curso já é fixo, e você vai lá e você paga a tua faculdade e tem o calendário, os horários das aulas, sendo que aqui nos Estados Unidos, um curso de faculdade é completamente diferente, porque você monta seu próprio calendário, e aí pra você ser full time tem que ter uma hora certa, cada matéria tem uma quantidade de horas, e você seleciona as matérias que você quer fazer, tem as matérias obrigatórias, tem as matérias que são opcionais, aí tem as matérias que você precisa de pré-requisito para atender essas matérias. Então, todo esse processo de como é uma faculdade americana, eu tive que aprender e era muito complexo e difícil para mim compreender isso basicamente sozinha. Mas eu me virei e graças a Jesus... E graças também da ajuda dos e-mails que eu trocava com o David. Só chegando aqui que começou a ficar as coisas mais claras para mim. Eu cheguei aqui cheia de dúvidas quando chegou a hora de vir para Nova York. Pode aplicar para algumas universidades do City University de diferentes locais, porque tem no Brooklyn, tem em Manhattan, tem no Bronx, tem no Queens, tá? Então eu podia escolher algumas. E eu queria fazer então psicologia, porque era algo que eu tinha curiosidade de saber. Na verdade, não foi o principal fim eu fazer essa faculdade, mas já que eu tava fazendo isso mesmo, já que eu ia pagar por mês mesmo, então eu decidi por um curso que eu tinha interesse e ia me agregar na vida, que foi o curso de psicologia. Depois que eu defini isso, faculdade, o curso, aí eu tive outros empecilhos, porque não é bem assim, a faculdade tem que te aprovar. Então, para a faculdade te aprovar, eu precisava aprovar renda, eu tive que pegar um monte de documentos do banco dos meus pais para provar que eu tinha dinheiro para poder pagar o curso e pagar as minhas despesas. Eu precisava de cartas de professores da minha faculdade de recomendação, cartas de amigos, cartas de conhecidos para falar sobre a minha pessoa, dar referências sobre mim.
E todo esse processo, então, ele era bem complicado, tá? Para eu enviar toda a documentação, então não tinha scanner, não tinha essas coisas, então eu tinha que enviar via correio. E isso demorava, e aí eu tinha que mandar mensagem pro Jesus pra ver se ele tava recebendo a papelada, e aí ele me mandava papel de volta. Então, todo esse processo ele foi muito demorado. Também, os residentes daqui, eles têm prioridade nos cursos. Então, precisava ver se tinha vaga para mim naquele curso que eu queria. Eu recebi a resposta da faculdade em janeiro e eu tinha até fevereiro para pegar as minhas malas e vir. Então, eu estava fazendo esse processo todo, mas eu não estava pronta para ir, porque eu não tinha uma resposta ainda, né? Então, e quando eu tive a resposta, eu tive que pegar minhas coisas e ir. Chegou a hora de eu fazer a minha decisão. Foi difícil. Eu tô até agora me emocionando um pouquinho. Foi difícil olhar para os meus pais, olhar para os meus avós, olhar para os meus irmãos, olhar para as minhas amigas e falar a minha decisão. Eu sabia que a partir do momento que eu fosse para Nova York, isso foi em 2001, eu tive pouco tempo e eu sabia que quando eu fosse para Nova York eu não ia voltar. Eu sabia que eu voltei da outra vez, né, da que eu fiquei tentando arranjar emprego, mas eu sabia que dessa vez ia ser diferente, que eu ia ficar 1 ano e eu não estava prevendo não ser pedido em casamento. Eu sabia que eu não ia voltar mais. Foi basicamente 1 mês que eu tive para pegar tudo que eu tinha, colocar toda a minha vida numa mala e sentar numa mesa todos os dias, almoçar com os meus pais, jantar com os meus pais e ter a minha mãe olhando pra mim com o narizinho vermelho. Eu chamava minha mãe de Rena do nariz vermelho. E ela olhando pra mim e sabendo que a filha dela ia embora. Então, naquela época eu ficava caçoando dela, né, chamando ela de Rena do nariz vermelho, mas hoje, como mãe, eu tenho muita empatia por tudo que ela sentiu naquele momento. Eu tenho muita compaixão pelo sentimento de uma mãe de saber que a filha tá voando e a gente cria os filhos para voar, mas ela sabia que ela ia ter que abrir mão de muita coisa que naquele momento eu não tinha maturidade para perceber do que eu tava abrindo mão quando eu fiz essa decisão. Não que eu me arrependa, a minha vida é maravilhosa, eu sou muito feliz. Enfim, não ia imaginar fazendo esse vídeo que eu ia terminar ele nesse tom um pouquinho emotivo, mas eu não vou editar, eu vou deixar ele aqui pra vocês. Esse é o meu sentimento agora e esse sentimento é real, que surgiu aqui pra eu contar pra vocês. Eu quero mostrar porque eu acho ele bonito. No próximo vídeo eu vou contar sobre esse meu primeiro ano aqui, em 2001, que foi meu primeiro ano, meus sentimentos, como foi morar na minha casa nova, como foi fazer a faculdade aqui, foi o ano de 11 de setembro, foi o ano que eu fui pedida em casamento. Foi o ano mais importante da minha vida. Então, o próximo vídeo ele vai ser bem especial. Fica aqui, assina o meu canal para saber quando que ele vai sair. E enquanto isso, me acompanhe no Instagram, Nyorkina. E até a próxima. Tchau, pessoal!